dia, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, né? Para nós que aqui estamos, né, nessa escola dominical, e para aqueles que vão estar assistindo daqui a pouco também, né, em seus celulares, no computador. Que Deus abençoe a sua vida. Feliz Páscoa. A grande notícia é que Jesus está vivo, né? Ressuscitou, venceu todas as coisas por cada um de nós. Eu quero ler lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no início dele diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amém. Glória a Deus, né? A ressurreição de Jesus é a causa de nós hoje termos salvação, de termos nova vida e de podermos, né, realmente ter essa esperança, né, de tudo que Ele conquistou por mim e por você, por cada um de nós. Ela é a causa de estarmos aqui hoje. Paulo fala nas suas cartas, em Coríntios ele fala isso. Ele diz assim que se ele não houvesse ressuscitado, seria em vão a nossa pregação, a nossa crença, mas porque Jesus ressuscitou, Paulo diz isso, né? Então nós podemos, né, ter a certeza de que o Deus que nós cremos, né, Ele venceu todas as coisas, Ele venceu até a morte, ressuscitou para nos salvar, para nos dar vida. E pela ressurreição de Cristo, nós também somos ressuscitados com Ele, ressurgimos com Ele, ressurgimos para a nova vida que Ele conquistou para mim e para você. Então, isso é grandioso. Jesus pagou alto preço e ressurgiu, e assim com Ele nós ressuscitamos. Novo homem, nova criatura, nós, novos na presença agora de Deus, não mais, escravos do pecado, mas agora livres para viver e para servir ao Senhor. E essa é a mensagem, a maior delas, Jesus vive, Jesus não está morto, Jesus venceu a morte e Ele está conosco todos os dias. Vamos adorar o Senhor nessa manhã, um dia que a gente pode ficar aqui na igreja, Algumas pessoas, estão voltando agora, Isso é bênção, voltando aos poucos, 15% só, mas já podemos estar aqui também na igreja, e isso também nos alegra o coração, porque a gente precisa estar junto, com o povo de Deus também, em comunhão e unidade. Vamos fazer uma oração, eu te convido a ficar em pé, e a gente vai louvar com cânticos também, Toda glória, Pai, toda honra ao Senhor. Nós queremos te exaltar na beleza das tuas santidades, te adorar. E assim, Pai, te agradecer por tão grande amor e tão grande salvação. Porque o Senhor rompeu todas as coisas, até a morte. O Senhor venceu. Venceu tudo, ó Deus. O último, talvez, dos inimigos, como Paulo fala: ó morte, onde está o teu aguilhão? A morte foi realmente vencida e ceifada, porque Jesus venceu ela, ressuscitou. E ó Pai, vive e reina para sempre. Amém. E nas nossas vidas o Senhor está. Muito obrigado, Pai, essa mensagem da Páscoa, da ressurreição, de vida, de nova vida, de novas criaturas que somos em Cristo Jesus, de tudo que o Senhor conquistou na cruz para nós, pelo novo e vivo caminho. Obrigado, Senhor. Recebe a nossa adoração, a nossa vida nessa manhã. Pai, fica conosco, Deus, e ministra a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Graças a Deus
Estamos aqui novamente, né, com muita alegria. E Jesus ressuscitou. E hoje nós estamos aqui, como em todos os momentos, para adorá-lo. E agora nós vamos cantar a oração que Ele nos ensinou. E que nós possamos declarar que buscamos o reino dEle e que dEle é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? Deixe o céu
teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Te adoramos. Jesus, tu és entronizado neste lugar. E porque o Senhor vive, nós cremos no amanhã. Nós não tememos. E te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Esteja conosco, que seja o centro das nossas vidas todos os dias. Que nós possamos trazer as ofertas e continuar adorando ao nosso Deus e declarando que, porque Ele vive, nós cremos no amanhã. Amém? Deus enviou seu Filho amado até doar e me salvar.
Jesus. Nossas vidas estão nas Tuas mãos, Pai. Tu és adorado, entronizado, único digno de toda honra e de toda glória, Jesus, seja o Teu nome. Nós entregamos as ofertas trazidas até o Teu altar, ó Pai, consagramos a Ti, ó Deus, e continua falando conosco através do estudo da Tua Palavra. No nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Samuel pode vir à frente, né? Nosso professor. Depois de um tempo, né? Agora retomando novamente as lições. E a gente já está... Eu estava fazendo aí a escola dominical, a gente estava fazendo só na gravação online, na verdade, né? E eu estava fazendo em casa, a gente não podia reunir, não tinha louvor, não tinha nada esses dias, né? Graças a Deus agora a gente pode estar aqui e agora a gente vai dando sequência na lição 5, né? Já da nossa nova revista. Depois a gente vai ver quem que quer, né, comprar a revista, né? Os irmãos hoje, tem poucas pessoas aqui, mas ainda hoje eu vou passar uma mensagem para cada um que faz parte da escola dominical, que já é aluno, né, matriculado, para a gente resolver isso aqui hoje ainda, para a gente poder fazer o pedido das revistas, quem sabe já o mais breve possível, amanhã ou depois, para que logo a gente tenha a revista na mão também, né? E continuar aí com os estudos para você estar acompanhando, daí é mais fácil, né? Vamos estar mais uma vez orando e agradecendo a Deus, pedindo direção dele, amém? Senhor, fica conosco, manifesta o Teu poder, pelo Teu Espírito, fala aos nossos corações, ó Deus, usa a vida do Samuel, Teu filho, nós pedimos, Pai, ó Deus, para que o Senhor traga um renovo da Tua parte, para a vida dele, para a família dele e também para cada um de nós e todos aqui que também participam, tanto presencial quanto, Pai, em casa. Nós pedimos, Pai, ó Deus, a manifestação do Teu poder, a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode tirar. Graça e paz, irmãos. Amém. E o tema da nossa lição, da quinta lição, né? Maturidade na convivência. E eu digo para vocês que é um texto bem pertinente. E o que eu vou relatar aqui, eu creio que faz parte da maturidade, né? Quando o pastor passou para mim a quinta lição, ele mandou um PDF para mim pelo celular, eu abri, fui ler as letras pequenas, e aí eu fiquei um pouco aborrecido, falei, poxa, mas tinha que ter a revista, e aquilo me deixou meio... E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer? E aí vem toda aquela coisa na sua cabeça, eu desisto, eu digo que não vou conseguir, e aí você fica procurando uma coisa ou outra, tentando achar uma maneira. E depois de relutar bastante, eu creio que foi bom para mim, creio que é a vontade de Deus que eu esteja aqui, né? É algo que eu faço com alegria, só que, como o próximo texto fala da maturidade na convivência, eu acho que esse atrito que eu tive ali comigo, esse conflito que eu tive, essa dificuldade que agora eu vejo que não é uma dificuldade, porque eu tive a ideia, resolvi facilmente, procurei uma livraria que geralmente eu vou lá e imprimo as coisas que eu preciso. A mulher imprimiu para mim, pra você ver como é que é as coisas, né? Com a letra muito maior que está ali na revista, muito melhor, e as coisas tudo começou a fluir. Então eu acredito que aí lendo o texto vai falar de maturidade na convivência. Porque o que eu entendo? Uma coisa eu vejo como aluno, como eu sempre gostei. Então às vezes você tem uma convivência pacífica, você não tem atrito, você não tem o contraditório. Então você segue de uma maneira mais tranquila. Mas quando você tem que conversar com alguém a respeito, ou receber a incumbência de alguém, aí que você vai, aí é a prova de fogo. É aquilo que eu falo, eu até comento com o pastor, uma coisa é a igreja poética e outra é a igreja prática, né? A igreja poética, você está sentado no banco, ela é uma coisa, ela funciona de uma maneira, mas quando você põe o pé na estrada e tem que fazer alguma coisa, aí começa a aparecer, e às vezes coisas tão pequenas, às vezes leva a gente a desistir, ou colocar dificuldades.
mas com fé em Deus e crendo na palavra do Senhor e aprendendo, né, a conviver. E essa lição ela me fez ver coisas que eu já venho vendo, né, assim, vivendo. Que na verdade a maturidade na convivência é justamente isso. É quando você tem que dar a sua opinião, quando você tem que fazer alguma coisa, e aí você vai ter o conflito, e aí a lição vai nos ensinar a viver em amor, né? E compreender o texto de Efésios, tudo, a carta de Efésios, ela vai também falar no capítulo 2, ela fala a respeito do amor, da paciência um com o outro, da tolerância, de muitas coisas, da convivência que nós precisamos. Se a gente não conseguir vencer esses princípios, a gente não consegue ter uma vida saudável na igreja e nem fora, né? Lá no meu trabalho também eu tive que conviver. Eu era uma pessoa que trabalhava sozinho. Eu era motorista de caminhão, 17 anos, pegava a nota aqui e entregava em outro lugar. Eu tinha uma dinâmica, era uma forma. Quando eu comecei a trabalhar nesse meu serviço hoje, que eu trabalho com 15, 20 pessoas do meu lado, e cada um tem que respeitar seu limite, aí começou os atritos. Mas aí também eu fui percebendo que tinha coisas que eu tinha que vencer. Por que uns venciam e outros não? Uns tinham mais amor, mais paciência. E vi durante a minha vida também. Eu vi pessoas que conseguiam conversar com eles, porque como eles tinham tanta paciência, hoje eu percebo que eles tinham amor, amavam as pessoas. Não? Então, coisa era só detalhes. E aí eu gostei muito dessa lição, né? Como gosto de todas, mas essa também é uma lição que com certeza vai falar com a gente e vai nos ensinar muito se nós colocarmos o coração nela. E precisamos, a igreja precisa, não consegue viver sem essa maturidade da convivência. Se não tiver maturidade na convivência, eu creio que se for na família, a família vai falir. Se for na igreja, vai falir também. Né? No trabalho, se você não amadurecer nessa convivência, não tiver a capacidade de se relacionar com as pessoas, porque convivência é relacionar. E relacionar não é apenas estar perto. Tem muitas pessoas que eu estou perto dela e eu nunca vou ter problema, porque eu não me aproximo muito delas, então não vou ter. Mas na igreja, a gente vai chegar uma hora que a gente vai ter que se aproximar e vai ter que conviver. Né? Então, é importante. O cristianismo é uma experiência relacional que nos liga a Jesus Cristo e ao próximo. Né? Então não tem como a gente viver isolado. A gente vai ter que ter essa convivência com o próximo, ou seja na igreja, seja no mundo, e nós somos igreja em todos os lugares. Então temos que aprender a nos convivermos. Eu acredito que estou aprendendo, né? Muita coisa ainda. Parte dessa experiência acontece por meio da nossa convivência como igreja, isto é, como comunidade de fé. Assim, ao pensar em maturidade espiritual, o aspecto coletivo é também importante, pois uma igreja madura é fundamental para o fortalecimento da espiritualidade pessoal e comunitária, assim como para o serviço missionário. Pensando nisso, preparamos algumas lições a partir das epístolas para estudar algumas marcas da maturidade da igreja. Nesta lição vamos identificar aspectos fundantes para uma igreja madura a partir da carta à igreja em Éfeso. Fundamentos bíblicos. Éfeso era uma cidade de destaque no comércio e na política. Tornou-se uma espécie de centro missionário no trabalho de Paulo, possibilitando a plantação e consolidação de diversas comunidades de fé na região da Ásia Menor. Bom, eu vou dar uma pausinha aqui que eu esqueci de ler o texto base, né, da nossa lição, que está em Efésios 2, de 1 a 11. Principalmente que a maioria não tem revista, com certeza não leu, né?
Não tem como acompanhar, eu peguei isso. Versículo 11. Oi? Versículo 11 ao 22. Efésios 2, do 11 a 22. É isso mesmo. Unidos por meio de Cristo. É isso, né? Então tá certo. Então eu vou ler. Lembre que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados, por praticar a circuncisão. Lembre do que vocês eram no passado. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinha parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz, pela sua cruz, pela sua morte na cruz. Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e ele os levou de volta para Deus. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia da paz, tanto a vocês, os não-judeus que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. E por meio de Cristo, que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício estão construindo sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Amém? É interessante aqui que ele fala de muro de separação. Eu creio assim, para nós é tranquilo, né, essa questão de nós sermos aceitos por Deus e tal. Mas ele está falando ele está falando com as pessoas que naquela época iam a Jerusalém e não ficavam junto, né? Tinha uma separação, tinha um muro ali que separava, tinha uma parte que só podia entrar o povo judeu e outra parte ficava o gentio. Eles iam para Jerusalém, né, de forma como visitantes. E também está falando, outra parte fala que Jesus rasgou o véu, que era aquele véu que separava até mesmo o judeu do Santo dos Santos, né? Então ele estava falando de um povo que como até era recente, o evangelho era recente para o povo judeu, o povo gentil, era novidade para eles. De repente hoje isso aqui soa mais tranquilo para a gente, porque a gente até passa desapercebido, porque nós não temos essa visão, né, daquela separação. Hoje praticamente o evangelho é preso em todo lugar, com certeza se a gente fosse conversar com um judeu tradicional, de repente nós sentiríamos essa distância. Mas nós aqui, na nossa situação brasileira, não temos esse problema, graças a Deus, né? Mas temos que entender que somos o povo de Deus, né?
E ninguém pode tirar isso de nós, né? Nós sabemos que temos o acesso ao nosso Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. E todos nós podemos nos achegar a Deus e somos aceitos a Deus através de Jesus Cristo. Vou continuar então. Nos manuscritos mais antigos das cartas aos Efésios, não aparecem as palavras em Éfeso. Isso significa que possivelmente a epístola tinha sido enviada a diversas igrejas na região da Ásia Menor, através de cópias. Isso é uma curiosidade, né? O nome para quem era destinado ficava em branco no original, sendo preenchido nas cópias que era remetida às comunidades. A igreja localizada na Ásia Menor estava debaixo do pastoreio do apóstolo Paulo, que via nas cartas um instrumento de educação e pastoreio durante sua ausência. No capítulo 2 da carta, o autor afirma a importância da unidade para a vida em comunidade. Esse capítulo 2 aqui, hoje eu li ele. Eu não sei se, como o tempo às vezes é bem curto, eu não vou ler. Mas se os irmãos quiserem ler em casa, é muito, muito bom, muito lindo mesmo. Ele fala é muito útil para a igreja, né? A forma com que a igreja tem que se comportar para a gente, para o crescimento. É muito, muito bacana, gostei muito mesmo. Até ia ler, mas eu vou ver se o tempo permitir e no finalzinho eu leio. No capítulo 2 da carta, o autor afirma a importância da unidade para a vida em comunidade. Seu primeiro exercício é situar a heterogeneidade, que é a variedade, né, do público para a qual a carta se dirige. Pessoas gentias e judias, e colocadas sob a mesma condição. Então, aqui ele tinha um contexto, né, gentio e judeu. Nos dias de hoje nós temos, eu acho que temos outros desafios, né? O desafio daquele, eu sinto isso, né? O desafio daquele que caiu, levantou e voltou para a igreja, é um desafio para ele viver na igreja. Para mim tem sido um desafio, né? Dentro da minha família, é um desafio. Então, e tantos outros, questão cultural, né? Eu acredito que a realidade de uma igreja, da Vila Cordes, uma igreja de quem nasceu lá no centro da cidade, vive no centro da cidade, é outra. Com certeza vão ter atritos, né? Então, é preciso compreender a caminhada. Aqui entre nós temos as nossas dificuldades, em outro lugar. Então, naquele tempo eles tinham as dificuldades deles, as divergências deles. A questão de comida, a questão de vestimentas e tudo. Até a questão da circuncisão era problema para os cristãos daquela época. E hoje nós temos os nossos outros problemas também, né? Que nós temos que vencer em amor, crendo na palavra do Senhor, né? Porque às vezes a gente sente que a gente tem certeza que Deus perdoa, mas às vezes o nosso irmão, o nosso próximo, não nos perdoa. Deus nos aceita como filhos e esquece todo o nosso pecado. Mas às vezes a comunidade de fé não esquece. Às vezes você comete uma falha com ele hoje, você pede perdão, você acerta, mas ele continua caminhando assim meio generoso, mas se ele voltar a fazer, mas olha, não sei. Então são coisas que a gente tem que avançar, né? Uma divisão pedagógica deste capítulo foi assim considerada na Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada. A salvação pela graça por meio da fé aponta a iniciativa salvadora de Deus para ambos os grupos, gentios e judeus, assinalando a salvação como obra gratuita de Deus e não meritória. Não há cumprimento de lei que nos possibilite a salvação. Uma coisa também que foi uma luta grande do apóstolo Paulo, né? Que as pessoas naquela época queriam viver pela lei, como hoje também, mas que o ser humano está sempre resgatando isso. Uma coisa está no nosso DNA, a gente quer ser merecedor de algo, não pode ser de graça, a gente quer merecer, né? Mas você está dizendo que nem o cumprimento da lei nos possibilita salvação, tanto que a gente nem consegue, né? Mas eles não conseguiam enxergar isso.
Esta salvação abrange inclusive pessoas que antes não eram consideradas povo de Deus. A unidade e paz de Cristo. A unidade é assinalada pela diversidade da comunidade, que se torna um em Cristo e é conclamada a viver em unidade, superando conflitos e preconceitos existentes. Né? Até eu gosto de dizer que as pessoas falam assim: pau que nasce tonto morre tonto. Isso é um preconceito, mas aí eu brinco, mas é pau. Gente é gente não é pau. Mas você vê, mas é uma coisa que lá nas antigas era levada a ferro e fogo. Camarada, significava que uma pessoa seria, um jovem, né, já era perdidão, provavelmente ele morreu daquele jeito. Isso não é o que a Bíblia nos ensina. A gente pode se consertar. Até o pau a gente desconcerta ele quando criança, né? Endireita ele, ou quando pequeno, quando é novo, você vai lá e coloca um sustento nele para ele se endireitar. Né? Então tem isso aí também. A natureza também nos mostra isso, que tem conserto. Mas vai muito mais além disso. Né? Deus pode consertar até um velho. Né? Nicodemos falou isso, conversou a respeito de Jesus, a respeito disso, no nascimento. Então Deus pode consertar qualquer um. Essa não é a nossa condição. Né? Nós temos a condição de sempre termos o amor de Deus e a salvação de Cristo no nosso coração, na nossa vida. Nesta segunda parte do capítulo, imagens como o corpo e edifício são atribuídos a igrejas. Tracemos algumas considerações sobre elas. O corpo, né, no versículo 16. Essa figura reforma a unidade, um corpo. A diversidade, vários membros, como característica da igreja. Além disso, ser corpo representa não simplesmente a unidade entre as pessoas que compõem a comunidade de fé, mas a dependência total da cabeça que é Cristo. Né? Então, quando vierem as dificuldades, a gente sabe que se a gente está tendo conflito com outro irmão, nós temos Cristo que é o cabeça, a ele nós devemos recorrer e ele vai ajeitar todas as coisas. Né? Então, quando a gente tem até mesmo a impressão de uma folha, né, tão pequena, se a gente se chegar a Cristo, se a gente for com amor, com paciência, com perseverança, se a gente não desistir, Ele vai mostrar o caminho para a gente, né? Se a gente está tendo dificuldade com o irmão ou com a situação, se a gente persistir, se a gente resistir, eu acredito que isso que é a questão de resistir o diabo, ele vai fugir de nós vamos vencer. Né? Edifício. A unidade é a subordinação. A unidade e a subordinação são apresentadas a partir da imagem de um edifício tendo Cristo como pedra angular. Até essa questão de pedra angular aí eu digitei lá no Google, né? Aí coloquei lá pedra angular. Aí parece várias imagens muito bonitas. Se vocês digitarem no Google ali, pedra angular, né? Vocês vão ver que tem como é bacana, né? Tudo começa, tem aquela numa construção, numa escada, o Google mostrou a questão de escada, mostrou as construções antigas, era feita de pedra, colocava aquela pedra e dali eles saíam, direcionavam todas as outras. Eu acredito que na construção de hoje seria o esquadro, né, do terreno ali, aí dali você vai fazer aquela construção linda, mas tudo começa daquele fundamento ali dá direção a tudo. Jesus Cristo é essa pedra, né, que deixa o edifício bonito, bem alinhado. Todo mundo toda a igreja, toda pessoa que se alinhar a essa pedra, né, angular, essa pedra de esquina, que é Jesus Cristo, vai ter uma vida bonita, bem aprumada e bem direcionada. Né? Expressão relacionada a uma prática nas construções antigas, em que uma pedra era usada para ligar todas as outras de um edifício. Jesus é o alicerce que controla a disposição de todo o edifício e nos mantém de forma ajustada e segura. A partir dessas figuras podemos entender que, por mais importante que os edifícios e prédios das igrejas sejam para a nossa espiritualidade, o santuário e a casa de Deus não são os edifícios sagrados, e sim as pessoas que fazem parte do seu povo. Deus habita em cada coração e entre as pessoas reunidas em seu nome. Ao apontar a unidade
como fundamento para a igreja, o autor desejava combater as divisões, afirmando assim a unidade como traço distintivo de uma igreja madura e missionária. Se alguém quiser comentar alguma coisa, caso contrário, a gente vamos dar sequência. Palavra que ilumina a vida. Num tempo marcado por uma espiritualidade individualista e personalizada e pela desvalorização do hábito de congregar, esta epístola nos convida a redescobrir a beleza da fé comunitária, da submissão mútua e da beleza de se ter companhia na caminhada de fé. Eu conheço um pastor, não sei como é que ele está, você está frequentando alguma igreja hoje, ele falava, Samuel, as igrejas estão muito difíceis, é difícil de você conviver. Então a revista está falando a respeito da individualidade, né? Eu acho que, de fato, está difícil. Eu acredito que tem muita divisão, mas não é a vontade de Cristo que a gente se divide a ponto de... Diz que o Brasil tem não sei quantos milhões aí, milhares de pessoas desigrejadas, não tem igreja, porque não encontraram um lugar para eles caminhar. Entende? Então, eu creio que isso é algo que precisa de um avivamento. Nós temos que aprender necessariamente, essa é uma lição muito importante, temos que aprender a conviver na nossa comunidade de fé, viver em Cristo, unido em Cristo. E isso tem prejudicado o povo de Deus. Uma igreja madura não deixa de estar consciente de suas fragilidades, mas persiste em crescer, tendo muito explícita a sua direção, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Eu compreendo que na minha caminhada, tanto na igreja como no mundo secular, eu tive pessoas que com certeza não concordavam com a minha maneira de pensar e tiveram paciência e continuamos sendo bons amigos. Então, eu acho que e hoje eu tenho tentado fazer isso também. Às vezes, se você está convivendo com o irmão e às vezes ele te dá alguma coisa que você não concorda, que às vezes você acha dificuldade, a gente tem que dar um jeito de conviver, tem que esperar, tem que ter paciência, porque de repente um dia ele vai se libertar daquilo. Ou você vai entender que às vezes ele tinha razão e que na verdade a gente precisa conviver com as diferenças e ajudar os que estão mais fracos, suportar os que já são mais maduros, que às vezes te cobram mais, né? Tá certo que o importante, o sábio é aquele que sabe te dar a pressão na quantidade certa, né? Mas a gente tem que, mas é questão de que somos humanos e às vezes uma pessoa falha, uma falha com a outra. É a questão do perdão e do fazer aquilo que a Bíblia fala, não deixe sua ira, o sol se pôr sobre a sua ira, perdoe, caminhe. Então, se a Bíblia está falando sempre de perdão, significa que então sempre vai existir a falha entre nós, o pecado entre nós. Uma hora um ou outro vai falhar um com o outro. A carta à igreja de Éfeso nos apresenta considerações importantes a serem levadas em conta quando a igreja se compromete em amadurecer na convivência espiritual, interpessoal e missionária. Uma igreja madura entende que a sua existência decorre da salvação pela graça e não dos méritos de seus membros e líderes. Não há o que possamos fazer por mérito próprio para alcançar o direito ou o privilégio de nos reunirmos como corpo de Cristo. Assim, crendo, ninguém deve
ser privilegiado ou privilegiada, ou desprezado ou desprezada em uma igreja. Todo mundo é importante, né? A nossa vivência deve glorificar o Senhor da igreja e não as pessoas. Então, às vezes eu falo que até, e acredito nisso, até a presença da pessoa. Por mais que ela talvez não a gente pensa que ela não trabalha muito na igreja, mas a gente não conhece toda a vida da pessoa. Às vezes é aquela pessoa que ora para essa igreja, ora para o irmão, mas só o fato dele vir na igreja já é importante. Então, é o que a Bíblia nos ensina, não desprezar ninguém. É importante que todo mundo trabalhe, que todo mundo se esforce, que todo mundo ajude. É importante. Mas é importante também a participação. Não cabe a nós julgarmos a fé da pessoa, tanto pelo que ele desempenha. Cada um tem a sua medida de fé. A igreja é formada por pecadoras e pecadores, resgatados que, cuidando para não dar vazão às inclinações da carne, seguem reconhecendo o favor imerecido da salvação e trabalhando para que mais pessoas se aproximem dessa necessária experiência de fé. E ali, nessa parte, eu penso assim, que eu creio que todos nós temos algo que nós temos que mortificar, que nós temos que manter preso, né, sob controle, sob vigilância, né? Um é a mentira, outro é a tendência ao álcool, o outro é a tendência ao adultério. Todo mundo tem que saber olhar para si e manter todas essas inclinações, mas sob controle, sobre a vigilância, como diz aqui, a vigilância que diz que seja o jejum, a oração, a perseverança na palavra, no estudo da palavra, na convivência com os irmãos. O diabo ele só quer que você se aparte mesmo do bando. E as pessoas gostam muito de citar aquele exemplo que quando lá na selva africana os leões separam um do bando para devorar. Eu acredito que o inimigo é assim. Eu gosto quando eu estou vindo frequente na igreja, eu me sinto mais fortalecido, porque a gente está junto. Em tudo, você vai se cuidar mais. Quando você vai ter que dar lição, você vai se esforçar mais em estudar, você vai empenhar mais, você vai cuidar mais do seu dia a dia, porque você tem um compromisso a fazer. Então, a unidade é importante. A partir do momento que você vai se afastando da igreja, a sua inclinação já vai sendo para o outro lado, e eu acho que existe o risco, né, de a gente cair, e aquilo que não pode ser forte dentro da gente se fortalecer, né, que é o pecado. Mas o que tem que ser forte mesmo é a fé e a perseverança na palavra do Senhor. Uma igreja madura valoriza a unidade e reconhece que ela se sustenta para além das diferenças existentes. É Cristo quem nos une. Ele deseja que caminhemos na perspectiva da unidade. Portanto, uma igreja madura se compromete a superar as barreiras sem desrespeitar as diferenças. A separação é desfeita quando nós rendemos a Jesus e nos tornamos seu corpo. Quando assumimos com coragem o desafio da convivência, permitindo que Ele seja a nossa paz. A nossa paz é Deus, não é as pessoas. Porque as pessoas elas estão no mundo e também, às vezes eu converso com meus amigos, falo, a questão no trânsito, a gente tem que tomar cuidado, porque uma atitude errada de uma pessoa não significa que aquela pessoa, foi um momento dele. Então, se a gente está sempre pensando, a gente botando a esperança nossa no próximo, se o outro estiver em paz e eu vou estar em paz, nós vamos cair. Porque nem nós temos paz todos os dias, nem nós estamos bem todo dia. Existem questões, né, psicológicas, hormonais, tantas coisas que nos desequilibram. Então a nossa paz é Deus, é sempre em Deus. Então se hoje, nesse momento, eu não estou conseguindo ter paz com o meu irmão, ou algum conflito com ele, é só me acalmar e esperar, vai melhorar, vai passar.
Se for preciso falar com ele, você fala. E às vezes nem precisa falar. É só você esperar que as coisas vão se acalmar. Os ânimos vão se acalmar, né? E esta paz se consolida todas as vezes que nos reunimos e nos lembramos de seu sacrifício. Uma igreja madura promove o crescimento dos seus membros, né? Quer dizer que cada um de nós temos a incumbência de melhorar a vida do outro, né? Nós temos essa incumbência. Tanto somos melhorados, como devemos ajudar o outro a melhorar. E para isso temos que conviver, temos que conversar, temos que nos relacionar, ousar, falar o que pensamos, falar a verdade para o outro, com amor, é claro. A verdade é aquilo que você pensa, realmente, quando eu digo falar a verdade, é isso, aquilo que realmente eu penso, pode não ser o certo. Mas eu penso assim, pode não ser o certo. Aí o irmão vai dizer o que ele pensa. E pela graça de Deus, pela palavra do Senhor, nós vamos chegar no entendimento. E se a gente não conseguir chegar no entendimento, eu acho que tudo, sabia que eu acho que tudo é válido? Às vezes você consegue não chegar no entendimento, mas será que se a gente partir para a hierarquia? Não conseguimos chegar no entendimento. Aí então, mas foi o pastor que falou isso? Então, vamos respeitar porque foi o pastor que falou. Se entre um irmão ou outro, eu acho que dá para... Tem hora que é melhor a gente... Não, mas o irmão é mais velho que eu vou me acalmar, vou esperar um pouco mais, vou pensar melhor. Eu acho que se a gente colocar muitas coisas do dia a dia, da prática, é importante. Nem sempre o que é mais velho tem razão, nem sempre o líder tem razão. Mas eu acho que existe momentos que é melhor você fazer o que ele falou e seguir essa regra. Se entre pai, a mesma cena com a convivência entre pai e filho, nem sempre o pai tem razão. Mas às vezes é melhor o filho ficar quieto. E muitas vezes é melhor o pai ouvir o que o filho está falando. A esposa ouvir o marido ouvir a esposa. Eu creio que isso é maturidade. Quando a gente conseguir entender isso, entender e conseguir caminhar. Porque uma coisa é entender. Eu falo por mim mesmo. Tem muitas coisas que eu acredito que já entendi. Só que eu tenho dificuldade em viver aquilo que eu já entendi. Isso é fato. E se a gente olhar para a gente vai ver que isso acontece meio que normal. Uma coisa é você saber o que tem que ser feito, e outra coisa é você conseguir fazer aquilo. Aí eu acredito que é onde entra a perseverança, a oração, que é só Deus que consegue dar poder para a gente. Ele que dá compreensão e Ele que sustenta. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue avançar. A obra da cruz tem a finalidade da salvação e a igreja está totalmente envolvido com esse propósito. O Senhor estabeleceu ministérios, levantou pessoas e as capacitou para a edificação da igreja. Homens e mulheres, apesar de suas limitações, tornam-se instrumentos preciosos na proclamação e construção do reino. Cada pessoa cristã deve buscar seu lugar de cooperação no corpo e ao mesmo tempo desfrutar da edificação mútua promovida neste corpo pela intervenção de Jesus, que é a cabeça. Eu não tenho aprendido algo, eu aprendi vendo uns vídeos no YouTube, acho que era Michel Edon, que é músico. Aí pego uns vídeos dele, eu sigo ele e fico vendo as músicas dele, os ensinamentos dele lá. E ele falou algo muito interessante. Ele falou assim: olha, vocês não desprezem as coisas simples da música. As notas musicais simples, os acordes simples, os simples. Procurem começar pelo simples. Você quer fazer um solo? Procure o solo mais simples e tal. Não menospreze isso. Irmão, eu achei aquilo muito interessante e pretendo aplicar na vida. Eu acho que em casa, na igreja, é importante que a gente, se a gente às vezes não se acha muito capaz, começar pelas mínimas coisas. Atendendo a porta, mesmo que alguém não falar nada para você, é um estacionamento, alguém está estacionando, vai bater o carro, você corre lá. Começa pelas pequenas coisas. É o copo d'água que vai fazer, você vai aprendendo. E a gente vai melhorando. Eu tenho
tentado colocar em prática aí no dia a dia, no trabalho. Entendeu? Você vai fazendo as pequenas coisas, e aquilo vai te abrindo a tua mente, e você vai melhorando, e você vai crescendo. É importante essa perseverança nas coisas pequenas. Uma igreja madura se envolve radicalmente com o anúncio do reino de Deus, tornando-se santuário dedicado ao Senhor, habitação de Deus. Efésios 2, de 21 a 22. A radical experiência da reconciliação e superação das diferenças vivenciadas dentro da comunidade de fé é um grande testemunho para as pessoas. Assim, só assim, a igreja é verdadeiramente capaz de manter-se aberta para que pessoas, por intermédio da graça de Deus, possam responder aos apelos divinos e experimentar o acolhimento do corpo de Cristo, como sendo o acolhimento do próprio Senhor. Irmão, outras experiências que eu tive passando em outras igrejas e que me deixou assim pensar, até hoje eu não cheguei bem a uma conclusão, mas eu percebi que quando eu estava desviado, voltei na igreja, passei muitos anos sem frequentar a igreja, e aí minha esposa era da igreja batista, comecei a frequentar a igreja batista. Irmão, eu sentia tanto amor daquele povo. O povo batista é um povo que eu gosto. Inclusive, encontrei batista lá no Tocantins, fui muito bem recebido. O rapaz, nunca vou esquecer da situação que eu vivi com ele, quando era motorista. Quanto amor eu sentia. E depois teve problemas na igreja, não comigo. Teve até divisões na igreja lá. Mas, irmão, uma coisa que me dá paz, continuar crendo nesse povo, no povo batista, meus irmãos, são meus irmãos, as pessoas daquela igreja são meus irmãos, amo eles. O que me dá paz é o seguinte, eu acredito que eles são as mesmas pessoas. Foi situações que quebrou aquela harmonia, mas eles são as mesmas pessoas, e eles estão lá, estão firmes. Então, irmãos, e outra igreja que eu passei, que eu fui muito abençoado, grandemente abençoado, e que aí não deu certo para minha família, não entenderam. Hoje eu entendo que estão com uma maturidade melhor, né? Mas eu entendo que essa é a caminhada da igreja. Vai chegar uma hora que vai ter um atrito e vai ter um problema. E vi também, irmão, acontecer uma das igrejas que eu convivi um tempo, aconteceu algo terrível. E depois aconteceu aquilo que eu achei triste demais. Irmão, eu senti também aqueles que ficaram juntos ali, eles tinham um amor tão grande, eu me sentia tão bem naquele meio, pelo menos eu me sentia, né? E depois, quando caminhou, se ajeitou, a poeira baixou, aquelas coisas se ajeitaram, tudo tinha que se ajeitar. Eu fico às vezes pensando, por que tantas pessoas, aquele lugar não serviu mais para eles? Irmão, eu chego a pensar que o problema está justamente na falta de maturidade. A pessoa não entendeu. Se você conviveu com a pessoa até certo ponto e deu certo, por que não tentar de novo? Vamos reconstruir isso de novo. Pode falar, irmão. Irmão, achei interessante aqui que o estudo reforça, né, a questão de Cristo como alicerce, né, de tudo. E que a salvação ela vem pela graça, pela fé, e não pelos nossos méritos, né? Mas me chamou bastante atenção aqui, quando diz que o Senhor, Ele estabeleceu o ministério e levantou pessoas, homens e mulheres, né, para poder estar à frente, vamos dizer assim, desse ministério. E que aí o texto diz que cada um procure ali o
o ministério que se encaixe melhor com ela para poder fazer o trabalho. Isso é questão mesmo até veio enquanto se a gente pensar, se colocar diante de Deus e ver o que a gente pode fazer, o que a gente tem capacidade de fazer, o que Deus quer que a gente faça dentro da casa dele, para edificar o reino de Deus. Que muitas das vezes a gente pode estar querendo pegar um ministério que você não vai estar capacitado, não é aquele Amém. que vai edificar só para poder pegar um ministério por ter um ministério nas mãos. Mas aí fala que é pegar um ministério que você se adeque, que você se encaixe, que você consiga fazer ele crescer para a honra e glória do Senhor. Então é interessante que tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo, porque a gente tem que buscar essa maturidade e entender que o ministério que Deus tem para você é para você. O ministério do irmão é do irmão. Então, que a gente entender isso, para que a obra venha crescer, para que a edificação do reino seja uma edificação em conjunto, uma edificação mútua, não o teu ministério por ter. Não, o teu ministério que realmente eu vou conseguir fazer, porque ele veio evoluir e assim a obra do Senhor crescer junto, em unidade, em comunhão com o outro, em união, e tendo sempre Cristo como base, como alicerce de tudo. Isso que eu entendi aqui, não vou corrigir isso. Não, tá certo, é isso mesmo. Pode falar. Quer? Vou pegar esse. Maturidade na unidade, Então, para que exista realmente uma unidade madura, a gente precisa realmente, para sermos unidos, respeitar, muitas vezes vai ter que ter tolerância, vai ter que ter amor, vai ter que ter perdão, vai ter que ter uns para com os outros, A gente viver vários adjetivos, que Jesus já falou para a gente ter, para que a igreja seja unida e seja madura. Porque o que a gente vê, às vezes falta unidade, e falta essa maturidade na unidade. O que acontece? Muitas igrejas, não todas elas, na verdade, muita gente às vezes acaba, infelizmente, saindo, como você mesmo falou, por falta de maturidade, por pequenas coisas, porque às vezes acontece com ela e às vezes não acontece com ela e ela acaba saindo do mesmo jeito. O que a gente vê, Então é falta de maturidade. A gente vê assim, eu não concordo com a liderança, eu não concordo com o pastor, a forma dele trabalhar. Ou aquele pastor às vezes até foi intransigente, às vezes machucou, feriu aquela pessoa, falou coisas que talvez não deveriam, nem sempre o pastor vai estar certo, ou nem, como você mesmo disse, ou nem sempre um líder vai estar certo, ou outra pessoa vai estar certo, mas não é questão de estar certo, é a gente poder viver praticando a questão do perdão, do amor, do respeito, tolerância, E às vezes as pessoas, tem gente que não aceita nada que fale para ela. Às vezes vai falar para o bem, lógico, principalmente se é um líder, se é um pastor ou se é um líder de um ministério, vai falar para o bem no sentido assim, eu quero ajudar aquela pessoa a mostrar o caminho e advertir, como diz a Bíblia, se tem alguma coisa errada, ela fala para o teu irmão, E às vezes tem pessoas que não aceitam e isso já é motivo para sair daquele lugar. E às vezes não é com ela, às vezes acontece outros problemas na igreja que fica evidente, Aconteceu problema aqui, ali, no ministério, com uma pessoa ou outra, e aquilo para aquele que está vendo, como ele não é maduro também, na fé e aqui na unidade, abala ele, e ele vê às vezes alguns problemas, vê gente saindo, ele vai junto.
Ou ele sai e não vai para lugar nenhum, se perde, pior ainda. Daí, é isso que a gente vê assim, que hoje, né, o Brasil, né, nosso país, tem mais desigrejados do que igrejados. Né? Igual você falou assim, é verdade, se ele vai para algum lugar, eu tenho essa experiência, assim, se a pessoa vai para algum outro lugar e vai amadurecendo. Agora, é o que você falou, se ele sai, aí ele se perde. Se ele for, o certo é você ir para algum lugar. E acaba se perdendo. É verdade. Mas assim, o que eu penso também, assim, se O ideal é ficar. O ideal é ficar, porque verdade. se você sai, o que você está dizendo? Eu não aceito um discipulado, eu não aceito uma correção se precisar, eu não aceito perdoar, eu não aceito, sabe? Então falta disso muitas vezes. Não que todos sejam isso. Não é, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, mas muitos chegam nesse ponto então, ou seja, não está vivendo. Por isso que o certo é ficar, né? O certo é ficar, não está vivendo aquilo que a palavra fez, falou. Então a gente precisa praticar. E aí o que acontece? Então daí o trânsito religioso é muito grande, demais. Né? Trânsito religioso, então uma pessoa vai para uma, vai para outra, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Igual eu falei, cada caso é um caso. Porém, o certo seria ficar e contribuir ali e praticar, né, aquilo que a palavra fala. Se for praticar, se a gente realmente praticasse o que a Bíblia diz, com certeza a gente ia poder superar as dificuldades, com certeza, né? Então, e a gente ia poder somar e a igreja ia crescer mais, né, nessa maturidade, né? Igreja são as pessoas, né? Então eu vejo muito disso. O Brasil, né, muita gente fora das igrejas, por causa disso, se decepcionou, se frustrou. E a gente pega pessoas, conversa com pessoas, às vezes a pessoa fala assim, bom, eu cheguei nesse estado da minha vida, eu sei que a culpa primeiramente é minha, porque eu deixei me abalar por causa da situação, daquela outra, mas ele não buscou em Jesus o que precisava fazer. E daí, por causa de pessoas, daí aconteceu isso lá na igreja, aí aconteceu isso lá naquele ministério, fizeram isso, fizeram aquilo, e isso aí também me ajudou a esfriar. Daí a pessoa começa a falar, né, que aquelas situações levou ela para aquela situação que ela está vivendo hoje. E muitas vezes é verdade, mas ela faltou maturidade nisso, faltou entender que ela precisava se acertar naquelas questões ali e consertar, realmente encarar os problemas ali uns com os outros, em vez de fugir, né? E muita gente acaba fugindo, né? Então, eu vejo assim, se nós somos uma família, né? Eu creio que a gente eu creio que somos a família da fé, e tornamos-nos uma família. Então, a família você não joga ela fora, né? Não, A família você chora, você tem engole o choro e continua. Você tem desavenças, mas você tem alegrias também, e você se conserta e continua sendo família. Eu vejo assim, porque a igreja ela é falha, totalmente falha. Por quê? Porque é feita de seres humanos. Os seres humanos são falhos, o homem é pecador. Então a igreja somos nós, mas a gente precisa crescer e amadurecer e falhar o menos possível, tentar, né? Então, por isso, esse é o desafio, eu vejo dessa maneira, o desafio de ser a verdadeira igreja que Jesus Cristo quer que a gente seja. Igreja não é lugar de perfeição, e aonde ela for, a pessoa, ela vai ver as falhas, porque ela mesma é uma falha, né? É errada, cada um de nós. Agora eu vou para aquela igreja lá, perfeita. Eu digo assim, não, ela não é perfeita, e ela vai ficar pior um pouquinho porque você foi para lá. Então, cada um de nós somos desafiados a melhorar, e a crescer e a amadurecer. E se a gente fizesse realmente como diz aqui na lição, né, existiria muito menos gente saindo das igrejas ou trocando de igreja,
né? Ou se perdendo até por aí, né? Não, né? Se decepcionando e não querendo mais nada, né? Não, eu acho interessante, eu acho que você pensa assim também, que a igreja que... Pode falar, então, irmão. Eu fui assim, escutando a lição e fui anotando alguma coisinha assim. Não precisa, não volto. Daí eu cheguei assim, as palavras tiradas da Bíblia mesmo, do texto que nós lemos, né? Isso. Estava assim, primeiro nós temos que se aproximar-se de Cristo. É verdade. Reconciliar, são palavras assim que foi tirada ali para a gente, né, entrar na reconciliar. Com tudo isso, a pessoa vai tornar-se um novo homem, vai formar-se uma família de Deus. E formando uma família de Deus é porque ele está ligado, encaixado e ele faz parte dessa pedra angular. Né? Ele está ligado na pedra angular. Então, são palavras que eu tirei. Perfeito. É isso aí mesmo. Ligado em Nós Cristo. temos a maturidade na convivência. Porque a maturidade na convivência é muito difícil, não é fácil. Mas se a gente está ligado, está encaixado com Deus, é mais fácil. E eu acredito que a igreja que ela avança é a igreja que não é a igreja que não tem problema, é a igreja que consegue conviver com os problemas. É esse aí, o problema que toda igreja tem. Eu acho, uma coisa que eu acho muito interessante, eu falo que o meu dia a dia tem sido uma escola para mim. Eu chego em condomínio que não tem interfone. Tem lá 20 casas, 10 casas. Você vê como é que é? Tudo depende das pessoas que estão ali. Às vezes, tem condomínio lá que eu já vou tranquilo, não tem interfone, mas eu bato palma, saio uns 3 ou 4 lá. Tem condomínio que eu acho que eles se odeiam, porque aí eles colocam lá que não é para gritar, não é para buzinar e é para ligar. Aí você olha na nota, se tiver o telefone, você liga, se não tiver. Porque provável eles não conseguiram se entender. Aí eu imagino que deve ter alguma zumba ali. Ou alguém não pode pagar o interfone é um negócio caro, não pode colocar. E aí fica aquela intriga. Então eu acredito na igreja a mesma coisa. Existe aquela igreja que tem problema, que não tem um interfone, mas um se ajuda. Existe aquela igreja que não tem um interfone e um joga a culpa no outro. Não tem interfone porque você não ajuda, você não coopera. Eu imagino que seja isso daí, né? Deixa eu ir para a conclusão. Tem quanto tempo? Eu não fiz o tempo. Dá para concluir, né? O importante, a conclusão aqui, está entre aspas. O importante é crer em Deus. É o que muitos dizem para relativizar a importância da vida em comunidade. Porém, além de uma ordenança do Senhor, de nos mantermos unidos como seus filhos e filhas, participar da igreja nos ensina sobre o valor da comunhão, o exercício do compartilhamento, a necessária consciência de que não somos o centro de nada, mas parte de um todo. A vida em comunidade nos ajuda a perceber que a ação de Deus se dá no encontro, na convivência e no respeito às diferenças. Ao mesmo tempo, nos ensina que cada pessoa tem contribuições a oferecer para o crescimento das outras. A convivência comunitária é importante porque, entre outros fatores, nos leva a alcançar a maturidade. E aí, nós já conversamos, né? Quais são os maiores desafios para a Igreja de Cristo? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, se o tempo permitir, nós podemos encerrar. Eu acho que é isso mesmo que a gente falou, que é os desafios, né? Foi como eu falei, né? De realmente ter tolerância, respeitar, somar, saber que o outro tem contribuições a dar também, perdoar, amar. Eu creio que isso faz parte da maturidade na unidade, que é o que a gente está falando, e para que a gente possa crescer mesmo como corpo de Cristo, como família de Cristo, né? E viver realmente aquilo que Deus quer que a gente viva, porque se está realmente nele, ligado nele, então nós estamos unidos, né?
E saber dessas coisas é só um passo, né? Porque viver isso é difícil. Viver isso é só o dia a dia. É só você... É aquela velha história. Para comer o ovo tem que quebrar, né? Então, para você conviver com a igreja, saber se você realmente conseguiu viver isso que está na palavra, essa lição é vivendo, colocando em prática, não desistir. Gente, vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa manhã maravilhosa, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, com vida, com saúde. Obrigado, Senhor, por essa lição maravilhosa, que nós possamos entendê-la e caminhar em direção à sua vontade, que é a unidade no corpo de Cristo, a comunhão com os irmãos, a tolerância, o amor, e sermos cheios do Espírito Santo, Senhor, para nada nos faltar. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos chamar lá os nossos jovens, né? Para eles estarem falando também o que eles aprenderam, né? E hoje a gente tem o culto de ceia de Páscoa, né? A gente vai fazer às 5 horas, né? A gente já colocou lá na lista de quem vai participar. A gente continua durante essa semana ainda sem ter as programações presenciais, segundo o decreto. Não liberou, não. Ainda continua a mesma coisa. Eu recebi da central do pastor Fábio Alcântara, né, avisando todos os pastores, porque ele é o nosso SD, continua igualzinho. Tem 15% que a gente pode fazer, que é o que a gente está fazendo hoje. Porém, ele vale dia de semana? Vale. Porém, nós temos toque de recolher das 8 às 5. Aí, se for para a gente fazer alguma coisa dia de semana, a gente tem que fazer que horas? 6, 6h30. E muitas pessoas trabalham e não vão conseguir fazer. Por isso que a gente não está fazendo dia de semana. Então, essa semana continua online, sem atividades presenciais, por causa do toque de recolher. Aí, no final de semana, a gente faz como a gente fez hoje, né? E vamos fazer domingo à tarde também, por causa do toque de recolher. Aí a célula dos jovens é mais cedo, aí o culto é mais cedo, e isso vai até o dia 14, que está marcado lá. Aí vamos ver o que eles vão falar depois. A gente está orando para que passe esse toque de recolher das 8, para que seja às 10, como era antes, né? Aí dá tempo de a gente fazer as programações durante a semana normalmente, porque todo mundo trabalha. Se for fazer 6 horas da tarde, não dá certo, né? Então, por isso que a gente não faz no dia de semana, por causa desse toque de recolher. O toque de recolher, ele restringe a saída das pessoas, e nós obedecemos, né? Então, por isso que a gente faz dessa maneira. Eu recebi ainda ontem do pastor Fábio Alcântara falando dessa maneira, que eles já tinham visto tudo e analisado, e como que continua esse decreto. Na igreja existe a resolução que tem que seguir, é do número 221, do dia 26 de fevereiro de 2021 agora. E nessa resolução tem como o procedimento da igreja. 221 é a resolução. E é recente, é do dia 26 de fevereiro de 2021. Então, continua dessa maneira. Ainda 15%. Espero que depois do dia 14, quem sabe já pode 30 ou 50 e acabe com esse toque de recolher ficando às 10 horas da noite. Daí dá para a gente fazer mais tranquilamente, como a gente estava fazendo antes desse período que agravou aqui em março, né? Jovens, pode vir, vocês vão falar o que vocês fizeram. Basicamente, a nossa lição de hoje foi sobre como nós devemos ser uma igreja generosa. Independente da pessoa, independente da classe social, raça, N coisas, a gente tem que ser generoso a todos, sem olhar quem a pessoa é. Assim como Jesus, enquanto ser humano, ele estava andando com as prostitutas e com os enfermos, a gente tem que ser que nem ele, porque a todo momento a gente está buscando essa perfeição. Claro, nós nunca vamos ser perfeitos, mas a todo tempo, enquanto vida aqui na Terra, a gente tem que buscar
para ser exemplo para as outras pessoas, para consequentemente elas virem para esse lado sem ser uma forma forçada, sabe? Só sendo exemplo mesmo, vivendo a nossa vida comum. E é isso aí, não sei se alguém quer falar alguma coisa. Amém. Amém. Bênção, né? Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé, vamos encerrar. E lembrando então que a gente está fazendo tudo desse jeito, porque a gente está pensando nos outros, né? 5 horas da tarde é ruim, muito ruim, mas a gente está pensando nos outros. Nossa internet não é aquelas coisas, né? Ela falha, né? E eles vão assistir. E como é que eles vão assistir? Nós vamos gravar, mas não vamos fazer online. Se fizer online pode travar, como muitas vezes travou, então a gente vai gravar. Então a gente grava 5, 6 e pouco terminou. Vamos ver se dá tempo de postar. Para 7 horas está liberado para eles lá no YouTube, se der tempo. Se não, vai ser 7h30, mais ou menos, é o horário que eles vão ver. No domingo de manhã agora, também está da mesma maneira. Ninguém viu a escola dominical ainda. Daí aquele que quiser assistir, vai assistir depois que a gente postar. Né? Por os motivos da internet mesmo. Mas a gente faz dessa maneira. Só não antecedemos a escola dominical porque já é 9 horas da manhã, não dá para jogar mais cedo, né? Daí o culto é às 5. Né? E até também para a gente se organizar nessa questão do toque de recolher e transmitir para os outros, né? Tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor, te agradecemos por esse tempo de ensino, que a Tua presença seja sobre nós nesse dia, sobre as nossas casas, nossas famílias também, nos preparando, Pai Deus, para demais cultuarmos o Senhor, Pai, juntos aqui também, aqueles que vão vir e os que estarão em casa também, Pai, que a Tua presença seja renovadora, Teu poder dando direção sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém.